A gente vai começar hoje a nossa segunda aula de ética política e cidadania. Né? Hoje vamos ver a formação moral do Ocidente. Né? É, é, Me perdi, vamos lá. Moral é tudo aqueles costumes que nós temos para conviver em sociedade. A ética é tudo aquilo que a gente faz sem ninguém ver. Né? A moral é quando as pessoas estão vendo. Né? Essa é a maior diferença da ética para a moral. Tá? De modo, a grosso modo, assim, de modo bem popular, é isso. A ética é quando nós fazemos quando ninguém está vendo. E a moral, que se confunde muito com o caráter, né? Com o caráter também, né, da pessoa. E a moral é quando a gente faz alguma coisa e segue, para as outras pessoas verem, segue algumas regras sociais. Né? A gente vai reconhecer as relações entre a filosofia, a ética e a política, compreender a formação da moral ocidental, ou seja, da Europa e das Américas, entender o dever em Santo Agostinho, né? E Descartes, né? O que é Descartes aqui? Vocês vão ver no livro de vocês um nominho bem doidinho assim. Deixa eu anotar aqui para vocês. Assim. Vai aparecer. Aí eu coloco bem grande para vocês verem. Descartes é a pronúncia correta de Descartes. Né? A gente não fala Descartes, a gente fala Descartes, tá? Que é francês. Tenho aqui uma caneta boa, outra caneta, uma caneta boa. Né? A gente fala, não rolou. Nem essa, vamos ver essa. Ah, está um pouco melhor. Eu não sei se vocês conseguem ver. Faço das do alto, faço o Descartes, né? A gente escreve Descartes, mas se fala Descartes. Tá? Identificar os vínculos da individualidade e subjetividade. Né? Então, essa será o tema da nossa aula de hoje. Ixi. Mas pede para ela entrar naquele link, viu, Vanessa? Porque é aquele mesmo. Tem que ver. Pede para ela sair do login dela do Google Meet e entrar novamente. Né? Pede para ela fazer um logout, um login novamente para poder tentar. Então, contextualizando, se a ética só se estabelece por meio de relacionamentos, então Robinson Crusoe é, é, não é sujeito à ética, né? O Robinson Crusoe, que vocês devem conhecer mesmo como Crusoe, Crusoe a pronúncia, né? Ele não está sujeito à ética, por quê? Porque na história do Robinson Crusoe, ele vai lá para uma ilha, né? Vai para uma ilha, fica sozinho lá, e fica um bom tempo lá. Então, ele vive muito tempo nessa ilha. Então, se ele não tem nenhum relacionamento, que é meio parecido com aquele filme Náufrago, né? Do com Tom Hanks, ele uma bola, ou seja, né? É ele com os objetos que tinham naquela ilha. Então, a ética não estabelece, por exemplo, uma pessoa como o Robinson Crusoe, né? Como seria o mundo sem ética ou moral, né? Ética e moral são a mesma coisa, né? E de onde surgem os nossos valores, né? Aqui, olha, tem uma citação de uma pessoa que eu não gosto muito, mas que é bem interessante para a gente compreender, né? De Roberto Justus, né? Ele fala que a maior crise brasileira é a crise ética, né? Ser arrojado, agressivo, competidor é permitido, mas jamais sem ética. Você pode falhar em tudo, mas não falhe na ética. É melhor ficar vermelho por um minuto do que amarelo para o resto da. Para a gente compreender essas respostas, né, dessas perguntas, nós precisamos entender as origens da moral ocidental, né? Nossa, como que nós compreendemos o que é
moral, né? Apesar de estarmos no novo mundo, que é como é chamado as Américas, toda nossos conceitos eles provêm da Europa, né? Até porque nós fomos colonizados por portugueses, né? Então os sofistas e o relativismo moral eles dizem que não existe o bem absoluto. O bem ele é relativo e é de acordo, né? Isso indica que pode ser a questão do prazer, do poder e a riqueza. Por quê? Essas três coisas geram a felicidade, né? Curiosamente, é o que não diz as instituições religiosas, né? Que o prazer e o poder e a riqueza eles não, né? Não trazem isso, né? A própria questão do Lázaro lá da Bíblia, né? E o Lázaro tinha um cara lá que esqueci o nome dele que era muito rico e ele queria comprar a entrada do céu, né? Comprar o espaço, né? E isso, na verdade, foi conquistado pelo Lázaro, né? Por conta das suas bondades. Já o Sócrates traz o racionalismo ético, né? Quem conhece o bem faz o bem. Só faz o mal quem desconhece que esteja fazendo, né? O bem é o conhecimento e o mal é a ignorância, né? Para poder contextualizar muito bem essa questão do Sócrates e do racionalismo ético, é bem como eu falei uma vez para uma pessoa, né? Que nós só podemos oferecer o que a gente tem, né? Se as pessoas desejam coisas boas, são pessoas legais com você, é porque essa pessoa ela recebe coisas boas, né? Então ela tem a oferecer coisas boas. A gente só oferece o que a gente tem. Quando a pessoa oferece as coisas más, né? Elas são pessoas ruins, que são muito grossas. Ela oferece exatamente o que ela possui, né? E vai muito ao encontro disso, né? Que quem conhece o bem faz o bem, né? Só faz o mal, nesse caso, só faz o mal quem desconhece que esteja fazendo, né? Mas é relativo a isso, é por isso que é difícil dizer apenas que apenas a visão do Sócrates está certa e a visão dos sofistas também está certa. A gente pode dizer que é um mix dos dois. A Aline já entrou, já aceitei, viu, Carolina? O que é a virtude em Aristóteles? Né? É a justa medida entre o excesso e a falta. Né? O excesso, bem, ou seja, se está igual para todo mundo, tá certo. Né? Não é um hábito, mas adquire-se pelo hábito, né? Nossa segunda natureza. Né? Não é uma mera disposição de caráter, mas um modo de como trabalhamos ele. Né? Então, a virtude, ela vem de duas palavras. Primeiro é o virtus, né, que é o autodomínio da pessoa, e uma palavra que eu não sei falar, mas significa em grego excelência. Tá? Então, a virtude seria a excelência do autodomínio. Tá? Dentro da nossa moral ocidental, a gente tem a ideia do dever. Né? O dever ele surge muito da igreja católica. Quando eu falar sempre em igreja, pensem sempre na igreja católica, tá? Quem é católico e não gostar muito de escutar isso, eu vou fazer uma breve explicação para que não se sinta atingido, né? A igreja católica, a gente, por exemplo, critica muito as igrejas neopentecostais atuais, né? Porque elas promovem uma série de sabe, de coisas erradas, né, de pensamentos errados, pensamentos que contradizem até o próprio Jesus diz na Bíblia, né, vamos assim dizer. E é algo muito estranho, né? Só que a Igreja Católica era assim. Ela era assim porque ela usava exatamente aquele livro para poder validar as ações delas, né? E só que isso, óbvio, caiu por terra uma boa parte há um tempo atrás. Por quê? Porque ela foi perdendo a sua força, especialmente as grandes potências europeias, né? A primeira grande potência que virou as costas para o catolicismo foi o Reino Unido, né? A Inglaterra. Acho que foi Luís, eu não lembro qual foi não foi Luís, se o nome do rei.
mas teve um rei que fundou a Igreja Anglicana. Ela tem mais estrutura idêntica à Igreja Católica, né? Mas ela tinha algumas revoluções para a época. Por exemplo, a Igreja Anglicana, naquela época, ela foi criada porque o rei na época queria se divorciar, o que não era permitido pela Igreja Católica, né? Então, ele criou a própria igreja com os viés católicos, mas só que tanto que o nome é Igreja Anglicana, né? Em contraposição à Igreja Católica Apostólica Romana, né? Assim como temos as igrejas ortodoxas, né? Elas também são contrapontos contra a Igreja Católica. Então, lá pelo século XV, século XIV, XV, XVI, a Igreja foi perdendo o seu poderio diante da, 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 da dos reinos, né? Até porque estavam saindo de um sistema feudal para um sistema que viria a se tornar hoje o capitalismo, né? Hoje nós vivemos o neocapitalismo, um novo conceito de capitalismo, né? Então, por isso, com a necessidade de mercantilizar as coisas, né? Ganhar dinheiro, era necessário passar por algumas dogmas católicas, né? Lembre-se que, por exemplo, quando o Portugal descobriu o Brasil, quem veio junto em 1530, né? Vieram também os jesuítas, porque a função deles aqui na nossa terra era evangelizar os índios, porque eles eram pagãos, né? Se eles são pagãos, eles não têm direito aos céus, né? Então, a diferença é que eles eram obrigados a se tornarem católicos para poder ter uma coisa que não precisavam, né? Acho eu, não precisa, né? Eu não sei se eu preciso ter uma vaga no céu, é muito hipotética essa coisa, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas a Igreja Católica vai perdendo o seu poderio, então por isso que a ética, mas a ética, aliás, os nossos sistemas de costumes mudaram, né? Pelos nossos pensamentos. O livre pensamento, inclusive, surgiu, né? A gente pode dizer isso em relação ao iluminismo, ao renascentismo, né? Europeu, e, e foi dada a liberdade científica, cultural, né, em todos os cantos da Europa, especialmente da Europa, porque a igreja exerceu uma grande influência lá, né, e, consequentemente, aos seus territórios, né, às suas colônias. E o curioso é que a gente vê muitas dessas igrejas que estão surgindo agora com os discursos preconceituosos de todas as formas, com as mesmas ferramentas que a Igreja Católica utilizava. Tá? Então, a Igreja Católica de hoje, a mesma que fez aquilo, é a mesma, mas ela sofreu algumas transformações até para que ela pudesse sobreviver. Né? Lembre-se que as igrejas neopentecostais, especialmente as neopentecostais, elas ganharam um impulso enorme justamente após a nossa Constituição de 88, onde determinava que o Brasil não era mais um país católico, mas sim um país laico, né? Ou seja, que todas as religiões eram permitidas. Falei agora, muito das nossas morais vem da igreja, então a ética cristã, né? Teocêntrica, né? Ela passa a levar em consideração também a intenção, né? Então, a ética ela tem muito a ver com a intenção. Note que alguns conceitos éticos nossos, seja até mesmo conceitos éticos médicos, né, eles são levados em conta muitos dogmas da Igreja Católica, né? Mantém a ética das virtudes com acréscimos, né? Ou seja, a autoexcelência, né, da sua ética, com alguns acréscimos. Estabelece a ética normativa, ou seja, algo que precisa ser realizado por todos, é uma norma. Instaura a subjetividade e pauta-se na ideia do dever. Né? É, a, Antes de falar nisso, tem um vídeo da Rita Von Hunt, acho que eu até compartilhei com vocês no semestre passado, que ela fala muito isso da questão, por que tem os 10 mandamentos, né? Por que suicídio, por exemplo, é um atentado contra Deus, né? Ele é um atentado, por exemplo, contra Deus, no segundo vídeo, e eu já até sabia disso antes, porque
eu vi em história quando eu fui fazer o meu TCC, que foi sobre religião até, né? É um atentado contra Deus ou qualquer outro ser poderoso, né? Pode ser qualquer outra religião, né? Como o, até mesmo o Corão, enfim, as religiões africanas, porque você tem a liberdade de não sofrer, né? Então essa liberdade ela contrasta muito com a ideia do dever, porque a gente deve viver sobre as regras de Deus, né? Mas nesse mesmo vídeo ela fala que a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás. E os livros, não necessariamente a Bíblia, não é a Bíblia, os livros, qualquer livro, eles refletem a realidade do momento no qual ele foi escrito, né? Quando ele foi concebido. Então, é por isso que a Bíblia está errada. Não digo que a Bíblia está errada, mas a Bíblia, por exemplo, ela mente, né? Ela mente, né? E a Bíblia a gente pode afirmar que ela mente porque algumas coisas foram comprovadas, até mesmo por conta da opressão da Igreja Católica em relação ao conhecimento. Para a Igreja Católica, o mundo, o nosso planeta, ele era terraplanista, era plano, né? Então tem conceitos de terraplanismo. Né? Nós sabemos, acho eu, todos nós sabemos que a Terra não é plana, né? Eu acredito sim que o homem foi à Lua, até temos um ministro, esqueci o nome dele, o Marcos Pontes, da qual é o ministério dele, que ele foi ao espaço, e ele disse isso, que a Terra, de fato, ela não é redonda, né? Ela parece um repolho, né? Ela tem mais aquele conceito mais do repolho, né? E Galileu Galilei, ele ele quase foi morto, ele teve que negar as suas descobertas, porque senão ele ia morrer, o que não aconteceu com Copérnico, porque achava que a Terra era o centro do universo, tudo girava em torno dela. Nós sabemos que a Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno da Terra, assim como os mais planetas giram em torno do Sol, né? E assim as suas luas, né? Por exemplo, Júpiter tem muitas luas, Marte tem lua, né? Saturno tem as luas e também os anéis, eles circulam os seus planetas, né? Não tem problema, Leite. Não tem problema. Depois, qualquer coisa, você vê o vídeo completo lá no YouTube. Tá? Então, a igreja pretendia, baseada na fé, explicar o mundo e fazer um mundo melhor. Né? Esse explicar o mundo é muito científico, porque para você explicar as coisas, você precisa, né, pesquisar, precisa elaborar, você precisa observar, né, fazer relatório, né? É muito científico para fazer um mundo melhor. Então, esse fazer um mundo melhor, ele concebe a ideia da ética e da política. Né? Porque, por que vai fazer um mundo melhor? Né? Mundo melhor por quê? Para que não haja violência, para que não haja. Para que a gente siga as regras que ela determina, né? Para que as pessoas sejam amansadas. Né? Os modernos entendem que isso não aconteceu. De fato, é óbvio, a gente sabe, né? Quem vocês estão na faculdade, vocês sabem, estudaram no fundo de dois, no ensino médio, história, e sabem que isso de fato não deu certo. Né? Os modernos pretendem, baseados pela razão, ou seja, que é muito voltado à ciência, explicar o mundo e fazer um mundo melhor. Os contemporâneos entendem que isso não aconteceu. Né? Então, os modernos da Idade Moderna, né? Por que isso não aconteceu também com os modernos, né? Porque eles ainda estavam descobrindo, né? Se a gente sofre interferência ainda da religião para muitas coisas, imagina ainda mesmo fora da Idade das Trevas, né? Já no Iluminismo, no Renascentismo, com aquela liberação de expressão que tinha, imagina como que as pessoas eram julgadas, né? Quer ver um exemplo muito, mas muito prático em relação a isso? A questão da menina que foi estuprada de 10 anos
e que ela ganhou de, ela não queria ser mãe, ela era uma criança ainda, para quem não sabe, até 12 anos é criança, até 12 anos completos, segundo o ECA, é uma criança, e ela tem sim, assim como nós temos direitos de ser ouvidos, ela também tem. O corpo dela não estava em formação e ela não queria passar por aquilo, né? Ainda mais porque era uma gravidez proveniente de um estupro. Ela é uma vulnerável, ela é uma criança, então seria uma criança criando uma outra criança, né? E, e o que aconteceu, né? Muitos religiosos fundamentalistas foram lá chamar de assassinos os médicos, porque estavam realizando o aborto. O aborto é legal no Brasil, em alguns casos, o estupro é um deles, desde descoberto até 3 meses da gravidez, né? É um direito da mulher. E, e foram lá dizer que a menina estava matando um ser e tudo mais, né? O que de fato é um ser, né? O que de fato consegue ser? Será que só está na barriga um ser? Então, isso é um dogma religioso. Não vou entrar na discussão que dizer que é certo e errado, que é minha opinião, até porque, especialmente nesse caso, eu, por ser homem, apesar de tudo, sou homem, eu não tenho que dar opinião. Eu não tenho útero, eu não posso engravidar, eu não sei como é que funciona o corpo de uma mulher. Então, eu não posso dar opinião. Eu só posso apoiar a mulher que quer realizar, que prosseguir, prosseguir a gravidez ou não. A minha mãe, por exemplo, quando ela engravidou, minha mãe decidiu ser mãe solteira, todo mundo falou para ela, era 1980, falou, aborta, não acabe com sua vida. Minha mãe optou por ter o bebê, não foi um estupro, é óbvio, ela deu o que quis para meu pai, ela deu o que quis para meu pai, e ela sabia que poderia conseguir fazer um aborto, já que não ia ficar com meu pai nem nada, né? Lembrando, 1980, vamos reforçar, ou seja, a ideia da mãe solteira era uma pessoa muito mal vista, e ela decidiu, porque ela queria ser mãe, né? Então, a minha mãe fez o certo? Para ela fez. Para ela fez. E isso é apenas o que importa, né? Mas por que essa questão, por exemplo, do aborto? Porque é uma das coisas que a igreja, né, através da Bíblia, abomina. Né? Isso, estou falando igreja, não é adora. A igreja católica, né, abomina. Também tem até um conceito por que não pode abortar. Né? Porque os primeiros filhos, homens, herdam a fortuna dos pais e eles são obrigados a trabalharem na igreja, se tornarem pais. A ideia do dever, né? Os modernos, eles confiam muito na razão, ou seja, no racionalismo, e na experiência, que traz o empirismo. Nós vimos de metodologia científica, né, no mês passado, como modos de se alcançar a verdade e, para isso, desenvolverão métodos distintos. A gente, como eu falei, a gente tem que pensar que os modernos, eles viviam numa época específica, diferente da nossa. Então, entre a idade média, né, onde havia a idade das trevas, domínio da igreja, blá, 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 houve a idade moderna, que terminou lá na Revolução Francesa, 1789, onde nós vivemos hoje na era contemporânea. Né? Os modernos, eles são antropocêntricos, ou seja, eles acreditam na evolução do homem, fazem uma distinção entre ética e moral. A ética pressupõe a liberdade, então não se restringe ao cumprimento de normas. Né? Então, diferentemente da igreja, né, a igreja católica acreditava piamente no Adão e Eva, né, na ideia do criacionismo, né, os modernos, diferentemente, já não, acreditavam que nós éramos uma evolução. Né? Foi quando começaram, inclusive, a surgir os primeiros achados arqueológicos na Idade Moderna, né? Foi óbvio, muito mais foi evoluído, especial, até como parte de história, né? Da história histórica, né? Inclusive como documentação a partir da Idade Contemporânea, era contemporânea. Então, eles já diferem da igreja justamente disso, né? Da ideia do criacionismo, né?
Lá eles acreditam que Adão e Eva foram criados por Deus, né, no sexto dia. No sexto dia e, diferentemente da antropologia, né? Os modernos são antropocêntricos e o homem surgiu de algo e foi evoluindo. Na época, óbvio, não se sabia, né? Mas já estavam começando as primeiras pesquisas. Os modernos, eles começaram, então, algo que existe até hoje, separaram a fé e a razão, e buscam a origem do conhecimento e a origem do erro. Né? Essa separação, ela existe até hoje. Isso eu digo graças a Deus, né? Mas, assim, graças a Deus, né? Graças a Deus, é até curioso, né? Graças a Deus existe essa separação, né? Porque a ideia da fé, ela vem pautada, como eu falei, dentro de um livro, que é a Bíblia. Então, a Bíblia, teoricamente, para as pessoas que são cristãs, ela traz todas as respostas de tudo do mundo, de todas as mazelas e tudo mais, né? O erro tanto afeta a ciência quanto a própria moralidade. Por quê? Porque se você erra, comete algo que é indecoroso, começa a questão do preconceito. Por exemplo, a minha mãe foi mãe solteira em 1980. Eu não sei dizer se ela sofreu preconceito porque eu não estava, não lembro do contexto, mas eu não senti. Mas eu me lembro que eu sofri um certo preconceito por ser filho de mãe solteira. Então, isso é indução ao erro. Nesse caso, pela constituição do que de fato é a família através da igreja. Olhem que até mesmo depois da queda do poderio da Igreja Católica, a sua constituição de família e sociedade ainda era forte. Ainda são fortes até hoje, né? Infelizmente. E a calúnia, porque se você erra e faz algo que é tido como errado ou abominável, eles começam a te caluniar, né? A ideia melhora esse efeito justamente da menina que foi estuprada, né? Os médicos que foram fazer o aborto dela foram chamados de assassinos, né? Eles são assassinos para realizar um procedimento que seria traria um risco grande à vida da criança, né? Então é isso que a gente deve imaginar em relação ao erro na questão da moralidade, em relação ao preconceito e calúnia. Preocupa-se com a aplicabilidade do conhecimento, ou seja, o conhecimento, ele, óbvio, assim como havia falado agora há pouco, a fé é separada da razão, então o conhecimento ele deve ser a explicação para os fenômenos, para as coisas. Né? Para isso, a gente tem o que chamamos de ilusão dos sentidos. Né? A gente tem algumas explicações morais e sociológicas que trazem dúvidas das nossas convicções e valores, né? Porque todas elas, teoricamente, são baseadas em ilusão, né? Como eu falei da questão da própria caverna, do mito da caverna para vocês, né? Eu vou postar de novo o mito da caverna no vídeo no grupo para vocês verem. Né? Vou até anotar aqui, senão eu esqueço. Mito da caverna, né? Que as pessoas elas estavam com tanto medo do novo, né, de sair daquele buraco, ficar apenas com aquela luz que vinha lá do topo do buraco, do topo da caverna, e não queriam procurar nenhum conhecimento, né? Inclusive esse mito da caverna que não é recente, é muito, mas muito antigo, da época de Platão, Sócrates. Ele pode ser aplicado até hoje em relação aos que chamamos de negacionistas, né? Porque eles estão dentro de uma caverna e não querem ver outras coisas. Não que as outras coisas sejam verdades absolutas, mas são verdades comprovadas. Né? A gente costuma dizer que os negacionistas são aquelas pessoas que têm comprovações apenas através de algum escrito sagrado. Né? Eles repudiam qualquer tipo de conhecimento que não esteja baseado na Bíblia. Né? Uma outra forma disso, mais moderna, que vocês podem entender, que também é um pouco do mito da caverna, é a questão da Matrix. Já viram o filme Matrix? Eu recomendo vocês assistirem de novo, agora com esse viés. Olhe com um olhar mais focado na questão moral e na questão ética.
na questão, lembre-se da narrativa do filme, vejam ele com um olhar de que vocês estão ali no mito da caverna mais futurista, ou no mito da caverna nos dias atuais. A sociedade, ela elege alguns valores, e eles não são transmitidos, né? A gente nasce, né? Por isso que a gente tem essas convicções e valores, temos até certezas delas, né? Porque a gente nasce em microsociedades, né? E essas microsociedades estão dentro de sociedades mais estruturadas, né? O Brasil é uma sociedade estruturada, né? Nós temos as nossas crenças, temos as nossas tradições, e tudo isso a gente nasce com ela. Não que a gente nasce e já sabe dela, não é isso. Mas a gente cresce dentro de uma sociedade, micro-sociedade, que é a família. E a família vai, sim, interferindo nas suas ideias, na sua construção de ideias, porque você está num ambiente onde o pertencimento se faz necessário. E você só tem aquele sentimento de pertencimento quando você segue a mesma linha ideológica. Né? Temos consciência de quais são esses valores? Né? Quais são os valores que nós trazemos? Né? Quais são as bases dos nossos valores? Né? De onde veio isso que a gente aprendeu com a família, com os nossos vizinhos, o nosso local de trabalho? Qual é a origem? Ela é religiosa, ela é científica, ela é de alguma outra, tem alguma regionalidade nela, né? Existe algum valor social quando se choca com os nossos individuais, né? Ou seja, o valor social é aquele que são aceitos por todos, né? Por exemplo, muita coisa que eu posso falar aqui, algumas de vocês podem não concordar. Para mim, está tudo bem, porque justamente quando se planta o conhecimento, a apresentação dela tem esse choque meio de cultura. Né? Afinal de contas, nós temos realidades diferentes. E eu não falo a realidade em relação ao dinheiro, não. Eu falo em relação à própria a questão da crença, a questão de onde eu nasci, né? Que é diferente daqui, da onde nós estamos. Algumas de vocês podem até também não ter nascido aqui, ou seja, trazem outros valores sociais de outras regiões. Apesar de ser o mesmo país, nós temos valores regionais que estão dentro de um nacional, que são aplicados por um grupo de pessoas. Né? Esses valores, inclusive, ficam mais explícitos na questão da nossa linguagem. Né? Como assim? Esse da linguagem, até deixar para justamente falar para vocês. Se eu for numa padaria, né, eu vou, para comprar pães, né, pães franceses, eu vou falar, eu quero 10 médios. Né? 10 médias onde eu moro. Moro em São Paulo, 10 médias, a mesma coisa para vocês. Onde eu nasci, 10 médias são 10 pães franceses. Aqui em São Paulo, 10 médias é o café, né? É um café que você toma, né? Então, isso traz também esse choque de valores individuais. Por que é individual? Já que é um valor que está lá da Baixada Santista, lá de Santos. Porque eu estou sozinho aqui. Uma pessoa da Baixada Santista que está sozinha aqui. A não ser que eu encontre outra pessoa, aí nós temos dois valores muito parecidos, mas de macro-sociedade, e que podemos dialogar sobre isso. Mas eu chegando aqui e conversar com um monte de gente que é de São Paulo, falar sobre pedir 10 médias, eles também irão estranhar. Também tem uns choques de valores. Então, olha, pensando ainda na questão do mito da caverna, o prisioneiro se liberta da caverna pelo estudo, ou seja, quando a pessoa sai da caverna, no mito da caverna, ela passa a ver, de fato, o mundo com outros olhos, não apenas com aquela caverna. Ele consegue ver os dois lados. E aí ele vai decidir o que é melhor para si. Isso pode ser explicado da pílula vermelha à pílula azul da Matrix. Quando ele opta em querer conhecer mais apenas a verdade da narrativa do filme, ele opta em ter as duas noções de mundo para poder é, conhecer os dois lados. No entanto, tem uma personagem lá, o Cypher, né, que é o esqueci o nome, como é que fala? Ação, que trai, né, o seu grupo, né, daquelas naves,
ele traz seu grupo porque ele não quer saber da Matrix, né? Para ele foi horrível conhecer a realidade. Ele quer voltar para a caverna. Então, por isso que ele tem, no caso dele, aquela intencionalidade da traição, né? De ir matando todo mundo, tirando os conectores, né? Então, a dialética ela pode contribuir para a nossa libertação ou superação das ilusões, né? Às vezes, a caverna é muito cômodo para você porque você analisou os dois lados. Ah, não, está muito cômodo ali. Porém, você tem a superação da ideia. Você sabe que não é apenas aquela caverna. Você pode voltar para ela, mas não é apenas aquela caverna, né? Você consegue, inclusive, transitar pelos dois. Já a libertação é quando você diz assim, não, eu não quero aquilo lá, porque aquilo lá eu não consigo visualizar o sol da forma que é. Individualidade e subjetividade. Né? Individualidade, indivíduo, individual. Subjetividade é o que é relacionado à pessoa em si, que é bom para mim. Né? Os conceitos são iguais, não tem muita diferença, mas tem diferença sim, quando você aplica a questão de individualidade e subjetividade. Para Rousseau, quem cumpre o dever é ético, né? Ou seja, quem segue as regras. Pois o dever visa um bem e nós aspiramos ao bem. O sentimento tem primazia sobre a razão. Então, o que você sente ele é muito mais importante do que de fato deve ser realizado. Para Kant, né, que está escrito Kant, né, K-A-N-T, nós somos egoístas e a única intenção capaz de dar valor moral a uma ação é a de cumprir um dever pelo dever, ou seja, nós temos alguns deveres sociais, a gente faz aquilo apenas porque tem que fazer, né? Porque senão a gente sofre alguma sanção, né? Mas todos nós somos egoístas, né? O Kant ainda diz que o homem é um ser racional capaz de se regular por leis que impõem a si mesmo, ou seja, a gente vota em leis que às vezes é ruim para a gente, né? Ou ao ruim para o seu pensamento individual, né? Individual, né? Por quê? Porque a gente busca o bem comum a todos, né? Como que é isso, né? A própria aprovação, por exemplo, de por que a pessoa vai presa e tudo mais, quando as pessoas aprovam, elas podem aprovar contra elas mesmas, né? Porque nós somos pessoas em evolução, pessoas em mudanças. Do mesmo jeito que eu posso ser bonzinho hoje, amanhã eu posso chegar e querer matar todo mundo, né? Eu tenho esse livre-arbítrio, né? Eu posso fazer isso, né? E as leis que hoje eu apoio, elas podem se voltar contra mim. Então, por isso que o homem é um ser racional capaz de se regular por leis que impõem a si mesmo, né? E trata muito a sua individualidade. Então, como Kant diz, age de modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo como princípio legislador universal. Jamais trate a humanidade como um meio, né? Então, por isso que a gente consegue se autorregular através de leis. Ainda voltando na questão do Rousseau, ele mostrou que para o homem ser livre e feliz, ele precisa estabelecer uma boa relação consigo mesmo e com os demais. É como se tem um livro do Rousseau chamado Do Contrato Social, né? E o contrato social não é contrato, papel. O contrato social é o estabelecimento de, de, de conexão entre as pessoas, né? Então, eu falando com vocês, a gente não se conhece, assim, teoricamente, né? A gente não se conhecia lá no início do ano, mas a gente estabeleceu porque a gente tem um bem comum, algo para poder relacionar. E para que dê certo esse entendimento, para que vocês sejam bem boas, tirem notas boas, consigam entender todo o conteúdo, a gente precisa estabelecer o quê? Um canal de amistoso desse conhecimento, né? Então, essa questão da comunicação é o que a gente chama de contrato social. A gente estabelece isso. Não é um papel escrito, assinado, eu vou ser legal com as alunas, porque assim elas aprendem mais. Não. Ou vou ser legal com o Lucas, porque assim ele vai me ensinar melhor. Não.
é algo que a gente estabelece e pressupõe que isso de fato vai acontecer, né? Então, por isso que a gente precisa estabelecer essa relação com a gente mesmo, né? Importante, e aí vem em relação à subjetividade, não é mais a individualidade. E assim com os outros, né? Porque aí a gente passa a ter, compartilhar as nossas ideias, mesmo que sejam diferentes das outras pessoas. Mas a amistosidade dessa troca de ideias, ela mostra que a gente consegue ser harmonioso em sociedade. Jacan, Jacan, né, o Jacan, já Ocã nos mostrou que a razão deve nos guiar no sentido de agirmos sempre por respeito à pessoa, né? Somente isso tornaria possível a convivência humana. De fato, a gente precisa respeitar as pessoas. Tanto que, eu não sei se foi para vocês que eu falei em relação do André Valadão na semana passada, né? André Valadão? André Valadão. Né? Que a questão maior não é a aceitação dos gays perante a igreja nem nada, né? Não é isso. Mas é a questão do respeito. Porque quando a gente respeita outra pessoa, a gente supera qualquer outra, a gente está superando qualquer tipo de dogma para a gente. Seja ele religioso, até porque dogma é sempre voltado a religioso, ou dogma subjetivo nosso. Então, quando a gente tem a questão do respeito entre as pessoas, a gente consegue, de fato, exercer, inclusive, a nossa subjetividade. A moral na modernidade, né? Bom, a gente pode falar da moral através de três filósofos, né? O Hegel, né? Hegel, né, que ele nasceu lá no século XVIII, morreu em 1831, ele disse que a moral ela é uma construção histórico-cultural. Né? Por que histórico-cultural? Porque a moral ela determina também como nós vivemos, onde nós vivemos e o período que nós vivemos. Né? Hoje, ser mãe solteira, por exemplo, aliás, esse termo é horrível, mãe solteira, porque a mãe solteira, a ideia é que o filho não tem o nome do pai, né? Hoje, a questão da mãe solteira é a mãe que mora sozinha, mas o filho é registrado com o nome do pai, até porque é uma obrigatoriedade do ECA, mas a mãe cria o filho sozinho. Ou o pai solteiro que cria o filho sozinho, né? Mas eu acho feio essa mesma expressão, apesar de ter muito orgulho de minha mãe ter sido mãe solteira, né? Vamos analisar o momento de hoje com minha mãe, por exemplo, lá nos anos 80, como eu já citei. Naquela época, provavelmente não, era fato, as mulheres eram muito vistas por serem mães solteiras. Hoje, elas não são tão mais vistas porque é uma coisa que se tornou muito comum, né? Porque às vezes a mulher apenas quer ter o filho dela por opção, não quer o pai, ela quer o filho ou até mesmo porque não se interessa em ficar por diferenças irreconciliáveis, não tem como conviver com a pessoa às vezes uma é mais agressiva com a outra, né? Ah, né? Então isso também determina o período de quando isso tudo acontece, né? Então, por isso que a moral é uma construção histórico-cultural, porque tem a ver onde nós estamos, o ano que nós vivemos, né, o período que nós vivemos, onde nós vivemos na sociedade, qual é o pensamento, e o período, né, que nós vivemos, né, já é no quando nós vivemos. Né? Então, tudo isso influencia no que de fato é a moral. Né? Então, tudo que hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo ótimo, lembrei agora. Hoje é inaceitável dançar o tchan no domingo à tarde num programa de TV. Por quê? Porque vai influenciar mal as crianças. Mas isso acontecia muito nos anos 90. E as crianças se vestiam com roupas muito. As meninas se vestiam com roupas muito sensuais, dançando e dançando na boquinha da garrafa, que é uma dança altamente erótica. Mas era vista como algo normal. Hoje já não, hoje já tem
questão da hipersexualização das crianças. Boa noite, Adriana. A hipersexualização das crianças, já tem aquele conceito, já está desviando a criança, fazendo essas coisas. Por isso que a gente choca a criança dançando funk. É porque não viu, então não lembra como foi na década de 90, apenas uma revolução, né? Que algumas pessoas, conforme o tempo, conforme alguns conhecimentos que ela vai adquirindo ao longo da vida, vai mudando o seu senso crítico. Já o Nietzsche, que nasceu depois da morte do Hegel, né? E morreu bem no último ano do século XIX, lá em 1900, ele diz o seguinte, que a transgressão é a verdadeira expressão da liberdade, a ousadia dos fortes. Né? Então, por que transgressão? Porque ainda na época dele, lá no século XIX, a gente ainda vivia sobre fortes conceitos religiosos. O melhor exemplo disso são os Estados Unidos. Se um candidato ao presidente dos Estados Unidos tiver uma pulada de cerca que seja comprovada, ele já não presta para poder governar os estadunidenses, né? Mas por quê? Será que isso atenta tanto à questão de governar uma nação? É realmente necessário pensar nisso como seletor de pessoas que são boas para governar? Então, isso é bem curioso, né? Então, essa transgressão de, por exemplo, de que aconteceu, por exemplo, com o ex-presidente Bill Clinton, né, que eles fizeram vista grossas para o caso extraconjugal, fizeram vistas grossas com o caso Mônica Lewinsky, ele mentiu, disse que nunca tinha feito sexo com ela, né? Ele mesmo depois disse que houve, mas não chama de sexo, né? Porque o que é a ideia de sexo? Então, ele não considerou que o sexo oral, que foi o que aconteceu, segundo os dois, não era sexo, né? Então a gente sabe que é sexo. Então isso tudo foi superado, foi uma transgressão, não só dele, até mesmo dos seus próprios eleitores, né? Porque era uma liberdade de expressão, né? Já o Jean Paul Sartre, que ele nasceu em 1930, ele é todo do século XX e morreu no ano que eu nasci, 1980, a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo, né? Então, ele entende que nós, como seres humanos, apesar de vivermos em sociedade, nós precisamos ter liberdade de sermos quem nós somos, né? Isso está muito ligado tanto à questão da individualidade quanto à subjetividade, né? A individualidade, porque a gente tem aqueles conceitos de ideias que são nossas, construídas pela gente, assim como nós temos que ter a questão do coletivo, né? Já da subjetividade traz a relação complexa nossa dentro da gente para poder compreender o que somos e quem somos no mundo, né? Que vai diferente das questões objetivas. A diferença de individualidade é coletivo, tá? Individualidade, coletivo. Subjetividade é o que eu acho. Objetividade são aquelas respostas prontas que podem ser usadas por mim e por você. A tia me disse aqui, quando era criança, eu tinha chocolate que a embalagem parecia um cigarro. Depois mudaram para um lápis. Na verdade, ele desiste, mas não mudou para lápis, não. Eu lembro desse chocolate, eram os cigarrinhos Pan, que traziam um menino assim, ó. E trazia vários cigarrinhos, aí eles mudaram para enroladinhos. É que na mesma época também tinha o lápis e o lápis continuou. Então, ali, voltando para os mesmos pensadores, vamos pensar aqui no Hegel, né? Já na parte subjetiva. Além da vontade subjetiva, o eu, há uma vontade objetiva, social, que determina a nossa conduta, né? Devemos ter maturidade para fazer as nossas escolhas entre elas. Então, a gente deve fazer as escolhas baseadas no que pode acontecer com a gente, né? Se de fato beneficia a mim ou também beneficia a mim e a coletividade. Já o Nietzsche diz o seguinte: ele critica a moral aliás, o Nietzsche critica a moral racionalista e mostra que, em muitos momentos, é importante questionarmos os valores impostos, né? Então, o Nietzsche, ele já, como eu falei da questão da transgressão,
a gente tem que ter aquele poder de por que, que eu não posso fazer isso? Então, o Nietzsche está muito, ele ainda está muito presente na nossa sociedade, justamente com as nossas transgressões de valores, né? Então, a gente tem que ter essa crítica racional, essa crítica, mas com um conceito certo para você, né? Não que o seu conceito seja certo para todos, mas para você está ótimo, está beleza. Lembra que eu falei agora há pouco da questão do estupro, né? Eu vou ser sincero, eu sou a favor. Não me matem, eu sou a favor do aborto. Mas eu vou dizer por que eu sou a favor do aborto. Se minha mãe estivesse viva, ela ia me matar agora, porque ela disse que eu jamais deveria ser a favor do aborto por conta de tudo que aconteceu, né? Que apoiaram ela, queriam incentivar ela a fazer. Porque eu acredito que a mulher possa fazer o que com o corpo dela, o que ela quiser, desde que não vá atrapalhar a vida de ninguém. Então, por isso que eu sou a favor, não sou contra ela fazer. Eu só não posso exprimir minha opinião porque não é meu lugar de fala. Eu não posso dizer assim, olha, eu sou contra porque é contra a lei de Deus. Não, é o corpo dela, né? O melhor exemplo disso, gente, é o meu caso mesmo, a questão do transplante. A minha religião, ele não permite a doação de órgãos, não permite a doação de órgãos, e eu não sou nem testemunha de Jeová, hein? E também não permite a receptação, porque não é seu. Só que o único modo de eu ficar vivo era eu receber o fígado de outra pessoa, de uma pessoa que precisava de um fígado inteiro. Eu transgredi a regra da minha religião. E não me arrependo. E não me envergonho. Faria de novo. Porque aí entra também a questão subjetiva do réu. Né? Por que eu não posso fazer? Né? É a minha vivência. E aí, a transgressão é quando eu contesto a minha religião. Por que eu não posso fazer? Por que eu não posso doar? Não, eu não acredito nisso. Eu prefiro salvar pessoas com os órgãos, meus órgãos, que puderem ser aproveitados, do que simplesmente respeitar um dogma religioso que foi ultrapassado, que não tem comprovação. Né? Então, por isso que eu posso dar até mesmo a questão do Nietzsche para o meu caso. Né? No momento que eu falei assim, não, quando eles vieram todos os médicos conversar comigo para tentar convencer, a primeira fala da médica, eu falei, pode me dar o papel que eu assino. Eu opto pela minha vida. Né? Então, a gente procura a religião, no meu caso, eu procurei minha religião para elevação moral, sigo algumas não, sigo boa parte dos preceitos da minha religião, mas, no caso, por exemplo, desse, eu não tenho que agir com a minha religião, eu tenho que agir pedindo proteção, pedindo amparo, mas eu tenho que agir como um animal, como um ser humano. Nós somos animais. Nós temos que reagir instintivamente. Se é para a gente continuar vivendo, sim, por que não? E não é uma coisa que eu iria prejudicar ninguém. Não ia. Eu ia prejudicar alguém, eu só dependia de alguém que pudesse doar o órgão para mim. Né? Alguém que, infelizmente, falecesse. Tanto que a religião me ajudou um pouco da sensação de culpa, porque imagina, você vai receber um órgão de uma pessoa que morreu. Então, teoricamente, você deseja que a pessoa morra. Né? E é horrível. E eu vou dizer para vocês, é horrível. É a pior sensação do mundo. Mas eu pedia muita proteção para essa pessoa que fosse me doar. Porque eu queria que ela tivesse a passagem de modo mais tranquilo e que não fosse doloroso para ela. Eu sabia que ia ser doloroso para os familiares dela. Então, e eu tive sorte, eu acho. Né? Então, por isso que eu transgredi essa regra. Né? Eu critiquei racionalmente por que eu não posso receber o órgão sendo candomblessista. Já o Sartre, né, na questão subjetiva, ele diz que nós somos definidos por nossas escolhas. Né? Mesmo quando estamos sob o poder de forças externas, isso resultou de uma indecisão livre, ou seja, nós somos o que somos porque nós escolhemos. E é verdade. Né? A gente somos porque escolhemos os caminhos. Né? Eu posso dizer que eu sou o que eu sou porque eu escolhi os caminhos que eu achava que eram bons e todo mundo apontava que eram ruins. Para mim, se provou bons. Ainda bem que eu segui em frente.
assim como várias atitudes de vocês também é, mudaram muitas relações, né? Vocês escolheram. A erradicação do mal, né? A humanidade tem competência suficiente para sanar os males do mundo? O que vocês acham, né? Vamos pensar nisso assim. Por que há refugiados no mundo tão extenso e cheio de recursos, né? Nós temos vários refugiados no Brasil. Nós temos muitas guerras civis acontecendo civis e religiosas acontecendo no Oriente Médio, na África, né? Por exemplo, até mesmo aqui nas próprias Américas, né? Os venezuelanos que se refugiaram no Brasil e também em alguns outros países andinos e também Argentina e Uruguai, né? Por que há tantos refugiados no mundo de meu Deus, né? É tão gigantesco, né? Quais são os motivos que podem levar uma pessoa a decidir compartilhar seu banquete de casamento apenas com refugiados, né? Isso aconteceu aqui no Brasil, né? Ele fez o casamento e o banquete, né, a festa de casamento, foi oferecida apenas a refugiados. Por que ela fez isso, né? Por quê, né? E quais são as marcas da moralidade, da ética que são encontradas nesse momento desse compartilhamento do banquete de casamento? Eu vou compartilhar com vocês a reportagem. Tá? Isso aconteceu em 2015. Estou lá no grupo de vocês. Eu falei, aliás, falei que aconteceu no Brasil, não aconteceu no Brasil, não. Aconteceu na Turquia. Coloquei lá no grupo de vocês. Né? Depois vocês leem a reportagem. Aí vocês imaginam essas perguntas, né? Por que há refugiados num mundo tão extenso, cheio de recursos? Quais são os motivos que levam essas pessoas, esse casal, a compartilhar o seu banquete de casamento só com refugiados, né? E quais são as marcas da moralidade e éticas encontradas nessa notícia? Né? Então, olha só, o homem é bom ou mal por natureza? O que prevalece na sociedade é a bondade ou a maldade? Né? Mesmo quem não se considera mal, pouco faz também para combater. Né? Então, isso a gente deve imaginar, são perguntas que não tem uma resposta que eu possa dar para vocês. Não tem. Né? Porque são perguntas muito reflexivas, são perguntas subjetivas. Né? Nós sabemos que há pessoas boas e más, né? São pessoas que entram em guerra, pessoas que acolhem, pessoas que são fundamentalistas, pessoas que integram outras pessoas. Eu vou deixar aqui para vocês pensarem sobre isso. Uma notícia que eu vou compartilhar agora, que saiu hoje sobre o padre, hoje não, saiu ontem, sobre o padre Júlio Lancelotti, né? Eu quero que vocês imaginem e respondam para si, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, aquele Arthur Duval, o do Mamãe Falei, né, que é um youtuber, ele atacou o padre Júlio Lancelotti, né? E o padre Júlio Lancelotti passou a se receber mais ameaças, né? Para quem não conhece, ele faz várias ações de caridade, né? Eu acredito que hoje ele é a melhor personagem que existe na Igreja Católica no Brasil, mesmo. Esquece Padre Marcelo, esquece Padre Fábio de Mello, porque as pessoas elas devem ser vistas pelas ações que são feitas, né?
e ele, eu acho que hoje representa melhor a Igreja Católica no Brasil. E aí vocês analisem essas perguntas, ok? Então, só para lembrar lá no início, né? Eu falei do Robinson Crusoe, né? Ele não vive numa sociedade, né? Ele não viveu numa sociedade, ele viveu numa ilha sozinho. Ele precisava ser ético? Precisava ter moral? Gente, a aula de hoje foi essa. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer sobre? Nenhuma? Tiene, Adriana, Vanessa, deixa eu ver quem mais. Lucas, eu não assisti a aula toda porque eu estava fazendo prova. Não tem problema. Você vai postar, porque agora eu estou ficando velha, estou dando defeito. Minha pressão hoje foi 20/15. Nossa, Passei 20 amanhã pouquinhos no é pronto, alto, hein? passei amanhã no pronto-socorro. Então, se você postar, eu te agradeço. Não, vou postar sim, é óbvio, postar. Tá É, bom. essa aula, Adriana, ela não é muito para ser respondida, né? Como eu falei agora até no final, né? Essas perguntas que eu fiz, elas não são para serem respondidas por mim ou por vocês. Cada um de Uhum. nós vamos ter uma resposta diferente. O mais importante é que a gente consiga superar todos os olhos que fazem nos cegar diante das coisas, né? É Isso. como a questão mesmo que eu falei do mito da caverna, que eu vou postar para vocês um vídeo também, e também Hum. da Matrix, do filme Matrix. Para vocês assistirem esse filme, quem puder, é lógico, com o olhar do mito da caverna. Bom? Ok. Mas não é para responder, não. É só para pensar Não. só, né? É para você refletir. Porque Tá bom. ética, cidadania, sociedade, não é algo que dá para ser ensinado. A gente tem que É fazer um senso igual comum, né? O Platão fazia. A gente tem que levar as pessoas a refletir. Por quê? Ok. Tá, muito obrigada. Boa noite, Lucas. Boa noite. Além do vídeo do mito da caverna, eu também vou postar alguns vídeos que falam sobre esses pensadores, para poder ilustrar bem essas ideias deles de modo mais efetivo para vocês, né? Bem mais efetivo, que vocês possam compreender um pouco da realidade deles, né? O Rousseau viveu numa época, Emmanuel Kant viveu outra, o Hegel viveu em outra, o Nietzsche viveu também em outra. Inclusive, ó, o Hegel viveu numa época, logo depois em seguida nasceu Nietzsche, né? E o Nietzsche, logo depois que ele morreu, nasceu o Sartre, né? Que também já morreu. Então, todas as ideias deles, em conjunto, num conjunto, vocês vão entender a evolução dos pensamentos ao longo desses últimos séculos. Então, por Ah, isso ok. que vale a Muito, pena deve também ser para muito vocês bom, que vai verem. explicar cada um de modo diferente. Legal. Exato. Tá, obrigada, Lucas. Boa noite. De nada, boa noite. A tia me falou aqui, ó, assisti várias vezes o filme Matrix, mas não tinha feito essa ligação com o mito da caverna, e agora que você diz que tem muito a ver mesmo. Pois é algo que quando eu assisti pela primeira vez, ele estreou, acho que foi em 99, 98? 98 ou 99. E eu lembrei de uma história que eu tinha visto em filosofia, que era o mito da caverna, né? E confesso que eu não dei muita atenção na época, porque eu, eu achei a história muito fantasiosa, mas achei gostosa. Eu tenho até ele aqui DVD para mim, eu assisti. E depois eu fiz muitas ligações, eu vi que tinha tudo a ver. Muito, muito a ver. É claro, tem uma outra história, uma outra narrativa junto, que é algo que influencia, mas ele ajuda a compreender muito hoje o que seria esse mito da caverna. Bom, gente, vou aqui encerrar a gravação.